Boa noite, boa noite. Opa. Boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje é o dia da revisão. Postei agora há pouco os slides, né? Vamos aproveitar para tirar as dúvidas para que a gente possa fazer uma boa prova na semana que vem. Acho que a prova de vocês eu não me lembro se é na segunda ou na terça-feira, né? Mas vamos aproveitar para fazer uma boa prova. Tentei colocar o máximo de conteúdo aqui na nossa revisão para que você consiga estar pensando, estar revisando aí matéria comigo, né? Então vamos começar, revisão, postei esses slides que é a coletânea de todas as outras aulas relacionadas ao direito aqui do consumidor. Então, revisão, direito do consumidor, estou aqui eu com o meu códigozinho, começando a aula, né? Penso eu que a gente vai começar, como diz a minha velha avó, partindo do começo, né? Partindo aí do artigo 1º, né? E o artigo 1º ele vem lá e diz assim: esse código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, ordem pública e interesse social. Estão lembrados o que é ordem pública e interesse social? Copiei ali o slide para vocês, né? Ordem pública é proteger o consumidor, interesse social não atribui às partes a possibilidade de convencionar, de acordar, afastando-se dessa norma. É aquele exemplo de quando o fornecedor coloca ali uma cláusula que retira direitos do consumidor que não podem serem retirados. Então, essa cláusula é entendida como cláusula nula. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, o direito do consumidor, são normas de ordem pública e interesse social. Então, você pode até no futuro, de repente, vir a abrir mão, mas é por vontade própria. Eu não posso tirar esse direito de você antes de que ele aconteça. O professor me dá um exemplo palpável. No contrato que você assinou aí com a UniFCV, não foi possível você discutir cláusulas. Por quê? Porque é um contrato de adesão, é um contrato pronto, não há problema nenhum em ser um contrato de adesão. A questão se torna importante se lá no meio daquelas cláusulas que você assinou, tiver uma cláusula dizendo assim: olha, se acontecer um acidente, você cair nas dependências da UniFCV por responsabilidade da UniFCV, ou seja, o piso estava molhado e eles não avisaram, não colocaram placa e não secaram, você foi lá, escorregou e caiu, né? Se eles viessem e colocassem uma cláusula dizendo que você abre mão de qualquer direito à indenização. Uma cláusula como essa é uma cláusula entendida como cláusula nula. Por que é uma cláusula nula? Porque nem surgiu ainda o problema, você nem caiu, nem sabe se vai cair. Então eu não posso vir aqui e retirar direito seu, que se necessário for, é um direito muito importante. Depois lá, se você vai discutir se vai ganhar 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, aí é uma outra história. Mas eu não posso previamente retirar um direito que é assegurado ao consumidor. Isso quer dizer ordem pública e interesse social. Isso aqui é mais uma ideia, é tranquilo, vocês não vão errar na prova. Agora, o conceito de consumidor, que está lá no artigo 2º, este é importante. E se eu fosse você, já fazia um asterístico aí na nossa conversa, né? O conceito de consumidor está no artigo 2º, e consumidor pode ser pessoa física ou pessoa jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Então, o que você precisa lembrar? Você precisa se lembrar que para ser considerado um consumidor, ele tem que adquirir o produto ou serviço para o uso próprio. Não pode ser para repassar, para colocar a terceiros, para revender. Tem que ser para ele utilizar. Isso aí está facinho, está lá no artigo 2º, vocês não vão errar na nossa avaliação. Parágrafo único. No parágrafo único, olha o que vem o conceito aqui, ó. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis,
que haja intervindo nas relações de consumo. Ou seja, todas aquelas pessoas que participaram, que sofreram aqui qualquer problema na relação de consumo, podem ser equiparadas a consumidores, ainda que indetermináveis. Exemplo, prof, aquele caso das ações aqui da Sanepar de Maringá. Todo mundo que morava num determinado bairro X que ficou sem água naquele período, teve direito a entrar com ação de indenização. O que eu tinha que provar? Tinha que provar que morava naquele endereço, né? Por quê? Porque naquela região todo mundo teve direito a entrar com ação de indenização por danos morais. Até aqui é bem fácil, bem tranquilo. Conceito de fornecedor, né? Poxa vida, prof, onde que está o conceito de fornecedor? Conceito de fornecedor está lá no artigo 3º. Vejam bem, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que adquire, né? Agora nós estamos falando de consumidor. Eu já ia falar o conceito de fornecedor, de consumidor novamente. O conceito de fornecedor é pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolve a atividade de... Olha que eu coloco em vermelho ali um monte daquelas atividades, olha lá. Eu coloco produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços. Todo o nosso Código de Defesa do Consumidor ele está voltado para produtos ou serviços. Então, esse conceito de fornecedor está no artigo 3º. Eu te recomendo que você pegue aí uma folha 1 a 4, um rascunho, e vá anotando aí os artigos que eu estou dizendo, né? Aí na nossa avaliação, no dia 23 ou dia 24, quer dizer, se você já tiver os artigos anotados, concorda que fica mais fácil para você acertar ali, conseguir achar o raciocínio ali da questão? Então, o conceito de fornecedor está no artigo 3º. O que é produto? Tem como fazer nossa prova sem saber o que é produto? Não, não tem como, prof. Nós precisamos saber o que é produto. E o conceito de produto está no parágrafo 1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Olha que fácil. Esse é o conceito de produto. Conceito de serviço, né? Está no código. Conceito de serviço. Parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Então, qual a diferença do produto ou do serviço? O produto pode ser gratuito. Eu posso te dar uma amostra grátis de alguma coisa. Continua sendo produto? Continua sendo produto. Na prestação de serviço, se eu te fizer uma prestação de serviço gratuita, posso considerar aqui uma prestação de serviço e aplicar o CDC? Não posso. A prestação de serviço tem que ser mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo as decorrentes de caráter trabalhista. Agora, a ideia de gratuidade também engloba a ideia de remuneração indireta. Prof, não entendi. Estacionamento de supermercado, você paga? Não, você não paga. Então, não é uma prestação de serviço? É uma prestação de serviço, sim. Por quê? Porque o estacionamento está agregando valor aos produtos ali, aquele supermercado. Quando você vai decidir, né, se você não está decidindo pela localização, por ser mais perto ou mais longe, normalmente você escolhe por preço, e se não for por preço, pode ser que o requisito estacionamento seja um dos requisitos que você escolhe. Se o mercado tiver estacionamento muito ruim, eu não gosto de ir. Ah, por quê? Porque eu vou fazer compra, pegar coisas pesadas, né? Não gosto que a pessoa fique batendo a porta no meu carro porque eu sou ciumento. Então, tudo isso é importante aí na questão do serviço. Isso aqui está no código, não tem o porquê vocês errarem. Prof, você está indo muito rápido. Hoje é revisão, nós temos que relembrar a matéria como um todo. E eu vou tentar fazer o possível e o impossível para a gente começar e terminar nesta aula em uma única aula. Porque se a gente conseguir fazer a revisão em uma única aula, a outra aula você pode usar para estudar para a prova, né? Melhor, penso eu. E aqui, de forma antecipada, na verdade eu deveria tratar isso aqui lá na frente, mas eu já vou tratar agora com vocês, que eu acho que é melhor. Por quê? Aqui eu estou trazendo alguns exemplos de direitos básicos do consumidor.
Então vamos ver quais são os direitos básicos, aqui alguns dos direitos básicos do consumidor. Então aqui pensando em direito básico, ó, o primeiro é o direito à vida, segurança e à saúde. Olha lá o que está escrito no primeiro frascozinho lá, ó. A vida do consumidor não pode estar em risco. A saúde e a segurança devem ser garantidas e por isso é necessário expor as informações claras sobre os perigos do produto, o cuidado e a sua utilização. Então, a segurança da vida, a segurança da saúde, a integridade do consumidor são bens que nós queremos, quanto direito do consumidor, nós queremos proteger. Então, direito básico do consumidor, direito à vida, direito à segurança, direito à saúde. É tido como um direito básico. Conseguiu fazer essa anotação? Se não conseguiu, precisa fazer. Um dos direitos básicos aqui do consumidor é o direito à saúde, à vida e à segurança. Segundo direito que pode ser um direito básico é o direito da liberdade, né? Olha lá o que está escrito ali, ó. A liberdade de escolha também é um direito do consumidor. Para isso, ele precisa conhecer o que vai consumir. Também é assegurado o tratamento igual a todos, sem discriminação. Então não importa se eu vou pagar com dinheiro, se eu vou pagar com cheque, se eu vou pagar com cartão de crédito. Não se admite tratamento desigual ao consumidor. Nós queremos assegurar aqui o direito à liberdade de escolha. Então eu, quanto consumidor, eu devo ter o direito de escolher aquilo que eu achar melhor, aquilo que eu quiser consumir. Seja de produto ou seja de serviços. Terceiro direito entendido como direito básico do consumidor. Todas as informações necessárias devem estar expostas ao consumidor, seja no rótulo ou seja na vitrine. Por exemplo, é obrigatório que o preço esteja junto com o produto. Prof, mas nós temos casos ali de tabela, né, que coloca um na etiqueta, um na roupa e um ali embaixo. Assim é possível? Assim é possível. Posso me valer-me do código de barras? Posso, desde que haja ali um leitor de código de barras a cada 5 metros, se não me engano, com uma placa escrita leitor de código de barras. Por isso que normalmente os supermercados que têm leitor de código de barras, eles alternam o código de barras com etiquetas mesmo para tentar cumprir aí a legislação. É direito do consumidor eu ter as informações necessárias no rótulo ali sobre o produto ou serviço que eu vou comprar. Eu não como açúcar, por exemplo, então para mim é bem importante eu saber se aquele alimento, se aquele determinado produto, ele tem a base ali de açúcar ou de glicose ou qualquer outra coisa. Então eu sou um consumidor que eu olho o rótulo sim e dependendo ali do tipo de produto que tem ali, eu não compro. Às vezes eu compro até um mais caro para eu fugir aí da questão do açúcar que eu acho que faz mal para a saúde. Quarto direito básico do consumidor. O consumidor deve estar protegido contra publicidade enganosa ou abusiva e contra as práticas abusivas. Por exemplo, a exigência de 10% no total da conta dos restaurantes, né? Aquilo que eles chamam de taxa de serviço. Isso é entendido como um direito ali, uma prática abusiva por parte do fornecedor. Mas voltando ali um pouquinho no começo aqui da nossa conversa ali desse parágrafo, publicidade, que a gente vai até falar lá na frente, mas eu já prefiro falar um pouquinho. É direito básico do consumidor, o direito a não ter a publicidade enganosa. Prof, eu já esqueci o que é publicidade enganosa. Publicidade enganosa é aquela que engana o consumidor. Então eu quero que você venha e compre esse livro, e eu falo que esse livro é fantástico, que você vai aprender tudo o que existe do direito do consumidor sozinho com ele. Não é bem assim, porque ele é só o código, né? Se você não tiver aqui alguém para te explicar, dificilmente você vai aprender só com a leitura do próprio artigo. Então isso seria uma publicidade, uma propaganda enganosa. Prof, e o que é uma publicidade, uma propaganda abusiva? A abusiva é aquela que fere direitos relacionados com crença, sexo, cor de pele, crenças, crianças, valores ambientais, todas essas, saúde do consumidor, todos esses pilares de discussão, se assim você for levar em consideração a publicidade, a propaganda, ela será considerada como propaganda, publicidade
abusiva. Por quê? Porque a abusiva é aquela que fere valores de ordem de crença, valores de ordem de cor de pele, valores de ordem de orientação sexual, valor quanto à inocência aí da criança, valores que ferem em valores ambientais. Tudo isso está relacionado com publicidade e propaganda abusiva. Aquela que apenas engana você é a mais tranquila, é a propaganda ou publicidade enganosa. Então você não vai errar isso aí na nossa prova. Quinto direito básico como direito do consumidor. O contrato pode ser revisado e alterado quando depois de assinado o contrato se torna uma despesa alta demais por causa de gastos inesperados com saúde, por exemplo, um repentino desemprego. Esse slide ele diz que é possível você fazer uma revisão contratual em razão aqui de uma situação que você tenha vindo a ser acometido. Exemplo clássico, gente, Covid. Né? Vocês viram a Caixa Econômica? De ofício ela veio lá e propôs aos mutuários fazer uma prorrogação da dívida. Né? Os bancos estão propondo aí passar algumas parcelas do financiamento de veículo para frente. Vocês acham que eles estão fazendo isso por quê? Porque eles são bonzinhos? Porque eles estão com dó do consumidor? Não, porque é direito aqui básico do consumidor você ter a possibilidade de renegociar esses contratos, de passar essa dívida para frente. Não são em todas as circunstâncias, mas uma circunstância como essa de uma pandemia mundial, né, não é nem nacional, é possível sim fazer aqui essa revisão, essa alteração de cláusula contratual. Sexto direito entendido como direito básico do consumidor. O consumidor tem direito à reparação de qualquer dano, seja material, individual ou coletivo, e o fornecedor deve prevenir, inclusive, os danos morais. Prof, o que eu anoto disso? Anota que o consumidor tem direito a ser reparado, seja por danos materiais, seja por danos morais. Isso é bem importante, é um direito básico do consumidor. Olha lá o sétimo. O governo, seja federal, estadual ou municipal, é obrigado a garantir a defesa gratuita, de graça do consumidor. O que é defesa gratuita do consumidor? Defesa gratuita seria quando você vai lá no Procon, você precisa pagar alguma coisa? Não, você não precisa pagar nada. Quando você vai lá e faz uma reclamação no www.consumidor.gov.br, você precisa pagar alguma coisa? Não, você não precisa pagar nada. Então, nesses tipos de defesa, nessa proteção jurídica, administrativa e técnica aí, com relação ao direito do consumidor, ela é assegurada, por isso que existe o Procon, por isso que existe o consumidor.gov e por isso aí que o judiciário faz até convênio com as faculdades para que a gente possa estar prestando um serviço gratuito aí à população. Por quê? Porque é um direito básico do consumidor. Oitavo, quando houver caso de justiça, o consumidor não é obrigado a apresentar provas contra o fornecedor. É dever do acusado apresentar as provas no processo. Não é bem esse português da forma como está colocado aí, mas é mais ou menos o seguinte. O consumidor tem que vir e fazer a prova seja do vício ou do defeito. Estão lembrados? Né? O vício é o mais simplório ali do produto ou do serviço e o defeito é aquela situação mais gravosa que atinge a integridade do consumidor, seja física ou psicológica. Então, o consumidor tem que vir e trazer ali o problema, trazer ali o caso para o judiciário. Quem vai ter que fazer a prova? Né? Então, por exemplo, comprei o celular e o celular parou de acender, parou de funcionar, né? Ele está dentro aqui da garantia. Quem vai ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui e provar que o celular simplesmente não acende. Quem vai ter que vir fazer a prova que o celular, por exemplo, caiu no chão, ou que molhou, ou que aconteceu alguma coisa por culpa exclusiva do consumidor, não é o próprio consumidor, e sim o fornecedor que já tem que trazer esse laudo prontinho. Então, por isso que a gente está escrito ali que quando houver caso de justiça, o consumidor não é obrigado a apresentar as provas contra o fornecedor. Na verdade, ele tem que trazer as provas mínimas daquilo que ele está alegando e quem vai ter que verificar, né, quem vai ter que provar se está certo ou errado é o fornecedor. Isso chama-se o quê? Inversão do ônus da prova. Nono direito básico do consumidor. A prestação de serviço público deve ser de qualidade e eficiente. Quando a gente está falando em prestação de serviço público, nós estamos pensando em tarifa de água, tarifa de esgoto.
Toda vez que é cobrado como tarifa, nós podemos aplicar o direito do consumidor. Quando é cobrado como taxa, né? Então, aliás, como contribuição de melhoria ou qualquer outra coisa nesse sentido, a gente não aplica o direito do consumidor e sim o direito administrativo. Então, não é em todas as circunstâncias que a gente vai conseguir aplicar o CDC contra a prefeitura, contra o Estado ou contra a União. Somente naqueles casos em que eles aplicam, em que eles fazem a prestação de serviço como taxa, né? Tarifa de cobrança de água, tarifa de cobrança de esgoto. Né? E a gente dá uma evoluída agora e chega para a questão do o que é defeito. Estão lembrados? Aqui acho que já é aula 3. O que é defeito? Defeito é quando há um dano ao consumidor atingindo a sua integridade física ou psicológica. Estão lembrados? Defeito é o mais gravoso. Né? Exemplo, o cabeleireiro que aplicou o produto ali e queimou o cabelo da nossa consumidora. Isso é um defeito. A aluna que levou um choque na esteira da academia. Isso é um defeito. Né? A moça que foi passar o rímel aí no olho falou que ia destacou que caiu o olho dela. Isso é um defeito, machucou o consumidor. Né? O que é vício? Vício é aquela circunstância mais simplória, né? Que é aquele vício que é um descompasso, é uma diferença entre o que o produto e o serviço deveria ser para aquilo que ele é. E aqui eu trago aquele velho quadro amarelão, né, separando. Vício é uma característica intrínseca do produto ou do serviço. Não funciona, funciona mal, diminui seu valor, ou é uma questão de inadequação de informações. Já o defeito é uma consequência o quê? Extrínseca. É quando causa um dano material ou um dano moral. É aquilo que a gente chama vulgarmente de acidente de consumo. E dentro ainda dessa conversa de vício, nós temos o vício aparente e o vício oculto. Estão lembrados? O vício aparente é aquele de fácil constatação, então que eu não preciso ser nenhum expert para poder falar para você, olha, a porta da minha geladeira veio amassada, então isso aí é um vício aparente, eu não preciso ser nenhum expert. E o vício oculto é aquele vício que é de difícil constatação, normalmente aparece após o prazo da garantia e que precisa ali de um laudo técnico, precisa de conhecimentos específicos para poder atestar qual é o motivo ali daquele vício. Então, a geladeira que parou de gelar, você sabe por que ela parou de gelar? Não sei. Né? Vai precisar de um técnico para poder verificar se é um problema no motor, um problema elétrico, um problema onde é que seja. Então, por isso, o vício oculto. E normalmente o vício oculto é aquele que ocorre após o período de garantia, né? Porque dentro do período da garantia o fornecedor não discute, vai lá e arruma o seu produto, o seu serviço. E o vício oculto ainda tem mais uma característica que ele vai estar ligado com o quê? Com a vida útil do produto. Prof, onde que eu vou achar falando qual é a vida útil do produto? Vamos ter que, infelizmente, pesquisar no entendimento dos tribunais brasileiros. Exemplo, um carro. Carro entende-se que a vida útil é 10 anos. Poxa vida, então quer dizer que se acontecer alguma coisa em 10 anos no fornecedor eu vou poder alegar vício oculto? Peças que são de uso contínuo, né, de desgaste, pneu, bateria, paleta do para-brisa, lâmpada. Isso aí não, gente. Isso aí é só a garantia durante ali o que o fabricante deu. Agora, câmbio, motor, diferencial, desde que esteja dentro de um período, né, de uma quilometragem normal, teoricamente tem que durar aí pelo menos 10 anos. Isso aí os tribunais que vão dizer para nós, a gente vai ter que apenas pesquisar. A questão do vício, né, e do defeito, o vício está nos artigos 18 para frente, o defeito está no artigo 12 ao artigo 14. E eu começo aqui com a história do artigo 12. Ó. No artigo 12, por que está escrito em vermelho tão grandão? Para você lembrar que na questão do defeito, quando a gente está falando de defeito de produto, é o artigo 12. E daí a gente escreve ali, ó, o fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independentemente de culpa. O que quer dizer esse independentemente de culpa? Responsabilidade objetiva, gente. Então, eu não quero saber qual é o motivo que a caneta deixou... Eu comprei uma caneta. Qual é o motivo que a caneta parou de escrever? A caneta tem que fazer o quê? Escrever. Ah, mas por que ela parou de escrever? Ah, porque a tinta secou. Ah, por que a tinta secou? Ah, porque o caminhão que estava carregando, trazendo a carreta, ela ficou preso lá na greve dos caminhoneiros.
Eu sou consumidor, eu não tenho nada a ver com isso. Eu preciso que a minha caneta escreva. Então, quando a gente está falando em defeito de produto, a gente quer não. O código veio e trouxe aqui a responsabilidade independente de culpa, vulgarmente chamada de responsabilidade objetiva. Eu não quero discutir qual é o motivo que a caneta não escreve. Eu comprei, você me vendeu a caneta, ó, e a caneta não escreve. Então, por esta razão, eu mereço, eu devo ter aqui ou manda para assistência técnica, né, no prazo de 30 dias para poder consertar, para poder resolver, ou você pode me dar outra caneta igual, ou uma melhor, uma pior, mediante volta ou diminuição, ou a gente pode rescindir o contrato. Já já a gente vai ver quais são essas opções. Parágrafo 2º do artigo 12, esse é bem importante. Parágrafo 2º do artigo 12 diz o seguinte: o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Olha que interessante. Então, se eu colocar um produto de melhor qualidade, então eu comprei hoje um iPhone, sei lá, meu iPhone é o 11, agora saiu o 12. Eu não posso ir lá fazer uma reclamação e falar que o meu iPhone é defeituoso. Ah, por que eu não posso falar? Porque o mais novo não quer dizer que o meu seja defeituoso. Modelo novo, azar é o meu, fico agora com o modelo velho. Quais são as excludentes, quais são as explicações, quais são as saídas que o fornecedor pode dar nesse caso, né? Então, olha lá, parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não serão responsabilizados quando 1. Provar que não colocou o produto no mercado. Não fui eu que vendi para você celular. Celular você trouxe lá da China. Ele é falsificado. Então eu não tenho que te indenizar, não tenho que consertar, não tenho que fazer nada. 2. Que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito ainda existe. Ô Juliano, foi eu que vendi sim, foi eu que fabriquei esse celular, ó. Mas não tem defeito, é só você apertar aqui, ó. Ele liga, ó, tá vendo? Então ele não tem defeito. Então, que embora haja colocado o produto no mercado, o defeito ainda existe. Ou 3. Sabe por que o seu celular não liga, Juliano? Porque você derrubou ele no chão. Então, culpa exclusiva do consumidor. Então isso aqui a gente já conversou, só estou fazendo a revisão. Quais são outras responsabilidades do fornecedor? Aí a gente entraria no artigo 13, que diz o seguinte, ó, que traz a responsabilidade de quem? De quem comercializa, não mais de quem só fabrica, de quem faz a venda aqui do produto ou do serviço. Olha lá. Comerciante é igualmente responsável nos casos do artigo anterior. O artigo anterior está falando do produto. Quando? 1. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Já comprou tomate no mercado? Dá para você identificar quem é o produtor do tomate? Se ele vier lá sem a caixinha, sem etiqueta, que normalmente a gente compra a granel, você não sabe. Então, se eu tiver que entrar com uma ação que eu comprei um tomate para ser mal, eu vou entrar contra quem? Contra o comerciante. 2. O produto foi fornecido sem identificação clara do fabricante, produtor, consultor ou importador. Então, até tem etiqueta, mas, por exemplo, a etiqueta está em língua estrangeira. Aí eu vou processar quem? Vou processar o Angelone. Comprei lá, azar dele. Direito do consumidor. 3. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Fui lá e comprei um presuntão, né, fatiado, e o presuntão não estava na temperatura adequada. O que aconteceu? O presuntão está podre. Então, nesse caso, eu vou poder cobrar aqui do comerciante sem cobrar ali de quem fabricou. Artigo 14 é aquele que trata do defeito da prestação de serviço. Qual é a inovação aqui para nós? Nenhuma. Também trata de forma objetiva. Não quero saber por qual motivo que o serviço não ficou de forma adequada. Então, se o serviço tem aqui um defeito e não ficou da forma adequada, então nós vamos aplicar o que? Vai responder independentemente de culpa. Esse independentemente de culpa quer dizer o quê? Responsabilidade objetiva. Quais são outras excludentes ainda que possui, né? O prestador de serviço só não vai ser responsabilizado quando? Quando eu provar ali, tendo prestado o serviço, o defeito não existe. Foi eu que dei a aula, sim, mas a aula está perfeita, não, eu falei sobre o conteúdo. 2. Culpa exclusiva do consumidor. Eu dei a aula, o consumidor aí, o aluno ficou mexendo no celular, ficou
fazendo outra coisa, então eu não tenho culpa. E aqui o que é importante a gente anotar do parágrafo 4º do artigo 14 é que a responsabilidade do profissional liberal será apurada mediante a verificação de culpa. Aqui é a exceção. Então, quando a gente está falando de médico, advogado, dentista, contador, arquiteto, então não é mais responsabilidade objetiva. Ah, como é que era para... Então, o advogado pregou a causa e falou que você ia ganhar. Você perdeu, então eu vou entrar com ação contra o advogado. Não, não é assim. Nós temos que verificar se o advogado agiu ali com culpa, seja negligência, imprudência ou imperícia. Ah, o advogado perdeu o prazo. Opa, de repente vai ter problema. Ah, o advogado fez a petição errada. Opa, às vezes vai ter problema. Então, no caso dos profissionais liberais, a verificação da culpa ali, da responsabilidade é mediante a culpa. Isso é diferente do que do fornecedor comum. Daí a gente dá mais um salto e já chegamos ali na responsabilidade de produto ou de serviço. Vício, né? Então o artigo 18 vai falar que todo mundo que vende alguma coisa ali, ó, na cadeia produtiva responde de forma solidária. Então, o fabricante, o construtor, o comerciante, neste caso aqui, todo mundo responde de forma solidária. Aí eu venho aqui e faço a anotação para você lembrar, ó, que lá no artigo 12 não tem a solidariedade. Lá ele indica quem é que vai ser responsabilizado. Já no 18, ele diz que todo mundo vai ser responsabilizado de forma solidária. Por que isso? Porque no 12 nós estamos falando de defeito. Defeito é dano moral, então é uma coisa grave, né? Já no 18 nós estamos falando de vício. Vício é prejuízo menor, prejuízo de ordem material. Então a gente chama todo mundo aqui para vir pagar a conta e depois depois que a conta for paga, eles que se virem entre si, que eu não tenho nada a ver com isso. Venho aqui, dou o exemplo da televisão que não liga, né? Então quando eu compro um produto e o produto não funciona, eu posso entrar com ação contra a loja que me vendeu ou contra quem fabricou. Por quê, prof? Porque o artigo 18 fala em solidariedade. Posso pedir a troca do produto imediatamente? Comprei o celular, saí da loja, o celular não funciona. Já abri a caixa, né? Posso pedir isso? Não posso. O que tem que acontecer? 30 dias para o fornecedor resolver, que é o prazo da assistência técnica. Qual que é o prazo aqui para resolver? Já até falei, né? Aqui a gente teria o prazo de assistência técnica de 90 dias e a gente tem aquele prazo de reclamação ou prazo de garantia legal. Estão lembrados? Prazo de garantia legal, prazo de reclamação. 30 dias para bens não duráveis, aquele que acabam no primeiro consumo ou pela sua própria natureza para acabar logo. Ou 90 dias para produtos duráveis. Então, aqueles produtos que você compra que não é para acabar imediatamente e ele não tem, né, o fornecedor diz que não tem garantia, o Código de Defesa do Consumidor te dá a garantia mínima de 90 dias. Prazo para eu devolver os produtos comprados fora do estabelecimento comercial, 7 dias. Então, fiz uma compra pela internet, chegou o produto hoje, quantos dias eu tenho para devolver? Tenho 7 dias para fazer a devolução. O consumidor é obrigado a passar pela assistência técnica? Infelizmente sim, né? E qual é o prazo máximo dessa assistência técnica? 30 dias. Se em 30 dias a assistência técnica, ou seja, o fornecedor não resolveu o seu problema, o que você vai poder fazer? Você, consumidor, que vai poder fazer a escolha. Inciso 1. Substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Então, eu quero outro produto igualzinho, você é obrigado a me dar depois que passar os 30 dias. 2. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Ou 3. Eu vou ficar com esse produto mesmo, mas eu quero um abatimento proporcional ao preço. Essas 3 circunstâncias, quem decide é você, consumidor. Vício de quantidade é aquele que traz menos quantidade do produto que deveria ter, né? Então, nesse caso, quando a gente pensa aqui num conteúdo líquido, quais são as opções oferecidas ao consumidor? Então, comprei 1 litro de leite e só veio 800 ml. O que eu posso pedir? 1. Abatimento proporcional ao preço, eu quero pagar só referente a 800 ml. 2. Se for possível, eu quero fazer a complementação. Então, né, não vou abrir uma caixa de leite Tech Park lá para vir aqui poder complementar, que vai deixar ele contaminado.
Mas se comprei 1 quilo de feijão e veio 800 gramas, dá para complementar, concorda? Não está tão difícil. Agora, se não der, não é possível. 3. Substituição do produto por outro de mesma espécie, marca e modelo sem os aludidos vícios. Então, comprei 1 litro de leite, veio 800 ml. O que eu posso fazer? Me dê outra caixa de leite. Isso é possível. 4. A restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Não quero mais negócio com você, devolve meu dinheiro de forma atualizada, se já passou, né, algum tempo, e isso não te exonera. Eu posso sim vir aqui entrar com uma ação de indenização contra vocês. Vício de qualidade, né, do serviço. É aquele exemplo do artigo 20, é aquele exemplo do quando você compra um pacote turístico, que mostraram para você essa vista, chega lá no hotel, é essa vista aqui. Qual é seu direito? Se for possível a reexecução do serviço, sem nenhum tipo de custo. Se não for possível a restituição imediata do valor pago, mas sem você usar, não vou ficar aqui, eu quero que você devolva o valor, né, sem prejuízo aqui de eu entrar com uma ação de indenização. Ou, se eu vou ficar aqui no hotel mesmo, mas já que a vista é ruim, eu quero um abatimento proporcional ao preço. Essas são as opções no caso de vício na prestação de serviço. Aqui eu anoto a questão da reexecução dos serviços, que se você não der certo ali com o mesmo profissional, de repente pode ser confiado a um outro, desde que tenha a mesma qualificação técnica. E né, artigo 23, esse é bem importante. A ignorância do fornecedor sobre vícios de qualidade por inadequação de produto ou serviço não exime a sua responsabilidade. Ou seja, não adianta o fornecedor falar que não sabia. Por quê? Porque ele vai ser responsabilizado da mesma forma. Então, adianta lá, você está tendo aula comigo e eu não estou dando conteúdo. Vício ou defeito se uma bicicleta for roubada dentro de um estacionamento de um supermercado. Vício do produto ou do serviço. Quando você está utilizando o serviço do estacionamento, não é produto, né? O estacionamento é uma prestação de serviço. Você deixa sua moto, sua bicicleta ou seu carro lá. Então, vício ou defeito. Se for apenas ali o furto do objeto, é vício, né? Você vai ser indenizado. Agora, se esse vício ficou maior, se você ficou chateado, se você teve que andar de Uber, se você teve um monte de dor de cabeça, o vício virou o quê? Defeito. Boa questão, né? Vou pôr essa na prova. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso. Qual que é a garantia legal de produtos ou serviços, gente? 30 dias, produtos ou serviços não duráveis. 90 dias, produtos ou serviços duráveis. Esse prazo não depende de nada escrito. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor que diz, vedada a exoneração contratual nesse sentido. Então, você vai lá, compra um celular e você assina um contrato de compra e venda e no contrato é escrito que você não tem direito à garantia legal, que é dos 90 dias. É válida essa cláusula? Absolutamente nula, proibida exoneração contratual nesse sentido. Aqui eu trago o exemplo da garantia, vocês estão lembrados? Garantia legal de 30 ou de 90 dias. Garantia que o fornecedor dá normalmente é de 12 meses. E se tiver uma garantia adicional, você vai somar. A garantia legal de 90 dias soma ou não a garantia de 12 meses que o fornecedor está dando? Soma-se, né? Aqui pode ver que ele está falando em 9 meses. Estão vendo? 9 meses, mais 3 meses, mais 6 meses de garantia estendida, igual a 18 meses. 25. Estão andando bem, hein? É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação prevista nessas e nas seções anteriores. É o caso do estacionamento do mercado. Deixa eu ver se eu deixei. Aqui, né?
Tem valor essa plaquinha? Valor nenhum. Infelizmente, felizmente, né? Não infelizmente, felizmente não tem valor. Não nos responsabilizamos por produtos, celulares, carteiras deixados ou até pelo próprio veículo. Não tem valor. É responsável? Sim. E aí a gente entra numa outra parte aqui da matéria, já encaminhando para a parte final, que eu quero terminar dentro aqui de 60 minutos, né? A gente já está falando agora de oferta, e a parte importante aqui do artigo 30 da questão da oferta é que o quê? Toda informação ou publicidade suficientemente precisa, ela faz o quê? Ela vincula, ela obriga o fornecedor, ou seja, prometeu, tem que cumprir. Então, e a parte final aqui do artigo diz o quê? Que toda informação que o fornecedor ali, que o vendedor disser ou prometer para você, ela vai integrar o contrato que será celebrado. 31 é aquele artigo que diz que as informações devem ser corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa. Então eu não posso te dar informação que você não venha entender. Por quanto tempo eu tenho que manter peças, né, de reposição aqui de produtos? Enquanto estiver fabricando ou importando, eu tenho que manter peças. Depois que cessar a importação ou a produção, durante 5 anos, 10 anos, vida útil do produto. Prof, onde eu vou achar isso? Tem que pesquisar no tribunal para ver o que o tribunal entende. É igual vício oculto. Quem vai dizer qual é o prazo é o tribunal e não a lei. Artigo 33 eu vou explicar de forma resumida. O fornecedor ele não pode estar pagando. Eu posso vender por telefone para o consumidor? Posso, desde que eu não cobre dele essa chamada. Você vai dizer, mas hoje em dia ninguém cobra. Nosso código é de 1990, os fornecedores mandavam conta para os consumidores. 34. O fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. O representante comercial, gente, o vendedor, se ele te prometeu uma determinada coisa, o fornecedor, o dono da loja, vai ter que cumprir. E aí a gente chega na parte ali bem legal, que é a parte da publicidade e propaganda. Estão lembrados? Artigo 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Então, nessa questão aqui, a gente chega no artigo 37, que diz o seguinte: é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. Prof, o que é uma publicidade enganosa? É aquela inteira ou parcialmente falsa, aquela que vem enganar o consumidor. Olha só o exemplo da pizza aí. A hora que você vê no plastiquinho, você acha que é cheio de calabresa. A hora que você abre, só tem aquelas lá. Essa daqui, delícia, né? Essa da seda, muito boa, né? Cabelo armado com fricks, cabelo sem fricks, com volume controlado, só lavando com seda. Até parece, né? Esse outro aqui da quantidade de chocolate. E a abusiva, é o parágrafo 2º, é aquela que eu falei para vocês, que explora, que incite a violência, explore o medo ou a superstição, ou aproveite da deficiência de julgamento, experiência da criança e desrespeite valores ambientais. Essas são propagandas de ordem abusiva. Essa aqui, ó, desafiando o conhecimento, a inocência de uma criança, como se ela estivesse mamando ali no McDonald's, né? Abusivo é tudo isso. Outra aqui, a questão da criança, o cigarro na mão é absolutamente proibido. Isso aqui era um chocolate da década de 80 que eu consumia, mas hoje é proibido, né? Essa propaganda é uma propaganda de cerveja da Devassa. Olha, pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra, considerada abusiva, porque, meu Deus, trabalha aqui a questão da mulher, não pode.
Essa outra, né? Compre que eu dou para você o emplacamento grátis. É abusiva também, está colocando a mulher aí numa posição de falta de respeito. E para fins desse código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre um produto, uma informação que deva ser informada. O Red Bull, propaganda enganosa ou abusiva? Abusiva, gente, sabe por quê? Porque mexe com a sua segurança. Por que, prof? Red Bull te dá asas. Você pode comprar um Red Bull achando que vai sair voando. Nossa, prof, mas eu não sou tonto. É considerado abusiva e não enganosa porque ela não está te enganando. Se você fizer isso, pular aqui, eu moro no 14ª laje, se você toma um Red Bull e pular daqui, acho difícil você chegar vivo lá embaixo, né? Então, por isso que é considerada abusiva. De quem que é o ônus de fazer a prova dessa informação, se é abusiva ou é falsa? Do fornecedor e não do consumidor. E agora já encerrando, que seria a parte que onde nós já estamos chegando à parte final da prova, na cobrança de dívidas, né? Posso te cobrar de qualquer forma? Posso te expor ao ridículo? Posso ligar no seu emprego? Então olha o que diz lá o artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de ameaça ou constrangimento. Posso ligar no seu trabalho? Posso. Desde, né, tem um monte de empresa especializada em cobrança, eu posso ligar sim, desde que eu não exponha você ao ridículo. Então eu não posso ligar lá na FCV e falar assim, eu quero falar com o professor Juliano que eu quero cobrar ele. E sem me expor ao ridículo, isso não é possível. Agora, vai ligar lá, eu quero falar com o professor Juliano. Ah, sobre o que quero? Não, em particular é só com ele. Aí é possível, sim. Parágrafo único, isso aqui é muito usado, que é a questão da repetição em dobro, olha lá. O consumidor cobrado em quantia indevida, então eu não devia e fui cobrado, tem direito à repetição do indébito, então eu tenho direito a receber aquilo que eu paguei, por igual valor ao dobro do que pagou em excesso, né, mais correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Não entendi. Minha conta do celular era R$120 por mês, a conta das ligações. A operadora veio e me cobrou 140 e eu paguei. Quanto eu tenho direito a receber em dobro? Tenho direito ao dobro daquilo que eu paguei em excesso. A conta era 120, paguei 140, o excesso é 20, vezes 2, que é o dobro, né? Tenho direito a receber R$40. Entenderam o raciocínio do parágrafo único? O consumidor tem o direito de receber o dobro daquilo que ele pagou de forma indevida. Então eu devia 120, fui cobrado por 140 e paguei. Eu tenho direito a receber a diferença, que é 20, em dobro. Esse aqui é o parágrafo único. Isso aqui eu trago mais alguns questionamentos com relação à cobrança, né? Basta a cobrança indevida para legitimar a repetição em dobro ou seria necessário o pagamento efetivo do consumidor? Eu preciso do pagamento efetivo, não basta só a cobrança. Há necessidade da configuração de dolo, né, má-fé, para caracterizar a cobrança indevida e legitimar a repetição em débito em dobro ou culpa na conduta do fornecedor já seria suficiente. Não, eu tenho que provar a vontade dele de me cobrar de forma indevida. Aqui eu estou falando da questão da jurisprudência, mas isso aqui não precisam considerar. E, né, por quantos anos seu nome fica no Serasa? Fica, como diz minha mãe, por quanto tempo seu nome fica sujo? 5 anos. Depois, o que acontece com a sua dívida? Sua dívida é quitada? Sua dívida não é quitada, apenas seu nome sai do banco de cadastro de dados, mas sua dívida continua. Nossa prova vai até aqui, né? Ficou faltando ali só uma partezinha ali de contrato de adesão que eu falei. O prazo de devolução de produtos pela internet é de 7 dias a partir do recebimento. Então, com isso aqui a gente termina a revisão da matéria da prova. Combinado? Vai cair na prova tudo isso aqui mais ou menos que eu falei. Vai ser aquelas questões que estão lá para vocês me entregarem, que eu já gravei até o vídeo de solução.
e vai ter uma ou outra, né? Tem que ter ali 3 questões discursivas que vai estar envolvendo alguma coisa, isso aqui que eu falei hoje. Combinado? Se está tudo combinado, então eu vou deixar, tipo, amanhã a gente teria aula, mas como eu terminei a revisão hoje, eu amanhã eu vou deixar para vocês estudarem. Combinado? Não tem por que voltar a fazer revisão se a gente concluiu, eu já tinha me programado para isso. Amanhã vocês ficam com a aula livre para estar estudando para a prova. Combinado? Avisem os demais. Vou pôr um som aqui e até a nossa avaliação. Não esqueçam de fazer as questões e postarem lá para mim, que é bem importante, hein?